Neste bloco a gente conversa com o técnico Sandro Gaúcho, que até o último sábado dirigiu aí o Patrocinense, último sábado não, até o dia 14 dirigiu o Patrocinense, chegou em dezembro e nós vamos conversar aqui com o Sandro Gaúcho, que agora de volta a Santo André, né, vai trabalhar em outros lugares e tudo mais nesse ano, para a gente analisar o que o Patrocinense fez nesse ano de 2012. Boa noite, Sandro, é um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, é um prazer todo meu estar participando. Sandro, você com o Alexandre muitas vezes aqui dentro da programação nossa de rádio, até mesmo aqui na televisão, né, no Esporte Hoje, falou evidentemente de muitas coisas. Você na última entrevista de rádio, você disse, antes do jogo contra o Funorte, que você também sentiu que tinha uma parte de culpa na desclassificação, dos jogadores, se é que pode ser colocado como culpa, jogadores e tal, mas que houve muita coisa que realmente atrapalhou o trabalho esse ano. Não foi assim tão redondo como em 2010, né? Com certeza, né? E vários fatores, né? E aqui, como eu falei, alguns, né? Mas eu acredito, e principalmente, né, o tempo também de trabalho, né? E a gente pegou uma equipe aí praticamente desconhecida, um grupo formado de uma forma diferente, uns jogadores. O Rafael veio de Brasília, o Vanvan veio lá do Nordeste, de Maranhão, outros jogadores daqui, o Cezinha jogou na Patrocinense, alguns jogadores fizeram a campanha aqui, então somente foi um tempo muito curto, né, e nós montamos um elenco e isso aí dificultou muito, né, a montagem, um pouco diferente de 2010, que eu já veio com o time aqui, pronto. Né, praticamente eu tinha uma equipe, né, de Santo André, uma base, onde a gente tinha o Mica, jogou aqui, o Cezinha, Pedro, né, vários jogadores a gente já havia trabalhado, já tinha realmente essa base em Poços, já tinha já lá no próprio Palestra de São Bernardo, onde a gente jogou lá, então realmente facilitou em 2010, e aí não foi o caso desse ano, então nós pudemos fazer poucos amistosos, até mesmo para avaliar esse grupo, né, os jogadores. Realmente foi uma dificuldade muito grande. Aliás, fez, na realidade, um amistoso, né, para valer mesmo, foi contra o Lusiânia lá, né? Porque o outro foi contra a equipe de futebol amador e tal, né? E o Atlético Mineiro, que foi foi onde o time se apresentou melhor, né? É verdade, eu diria até contra um amador da cidade aqui, não contaria muito, porque a gente vinha de uma carga de trabalho, de peso, físico, de físico, né? E aí na época choveu até e o campo ficou impraticável, não conseguimos, né, trabalhar. E mesmo assim fizemos alguns amistosos lá em Lusiânia, a gente fez uma boa apresentação até. Já está mostrando essas imagens aqui. Né, e quanto o próprio Atlético também, né, nós fizemos um grande treinamento lá, um grande jogo. Né, mas e aí, a partir daí, né, a equipe não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Né, nós tivemos muita dificuldade, né, e até mesmo de ter aquela liga do meio para frente ali, onde realmente eu gosto muito de trabalhar e gosto realmente, né, muito mais da parte ofensiva que a defensiva. Às vezes eu tenho certa dificuldade tentando trabalhar isso, mas principalmente, né, do meio para frente ali a gente tentou acertar, fizemos algumas modificações, improvisamos algumas situações para a gente poder, né, sanar esse defeito que a gente teve. Sandro, a gente não sabe se no fim do ano você volta para Patrocínio, né? Às vezes você vai estar trabalhando em outro lugar, ou a gente não sabe se vai haver interesse da diretoria do Patrocinense. Sempre quando você trabalha em algum lugar, você deixa a porta aberta, mas às vezes tem alguém que não gosta do seu estilo de trabalho, o outro já gosta, isso é natural, isso é normal, em qualquer profissão. Mas se você, por exemplo, fosse voltar para trabalhar para 2013, o que você acha que deveria ser feito diferente, por exemplo, no começo desse trabalho? Você está dizendo aí que começou já em janeiro, né? Então, a apresentação foi em dezembro, o trabalho mesmo começou em janeiro. Porque você tem uma certa dificuldade, né, de montar de elenco. Se a gente tem uma base, exemplo, se nós estivéssemos disputando uma Taça Minas, nós montaríamos uma base. Né? Exemplo disso a gente vê na competição. O Ipatinga disputou a Taça Minas e vê como é que está a situação deles, está disputando a Copa do Brasil, mesmo assim, perdendo para o Grêmio não, fez uma grande participação, está aí no módulo 2, classificando, né? O Boa Esporte, né, fez a Taça Minas. Participou conosco aqui e depois foi para a Taça Minas. Taça Minas, manteve uma base. Né? E algumas equipes, exemplos disso, tem equipes que não disputaram, que montaram em cima da hora, e tiveram muita dificuldade. Aqueles que, né, o exemplo do Uberlândia, né, que gastou muito dinheiro, gastou muito disso, montou um elenco, se apresentou em novembro, tudo mais, a preparação, mas mudou muito.
né? E eles correram atrás de alguns reforços, né? Viram que não tinha tempo, tentou montagem, houve problema de elenco, de vaidade, que contratou muitos jogadores de nome, então tiveram essa dificuldade. Hoje, né, a gente sabe que a realidade da Patrocinense hoje, a financeira é difícil, né, como foi, né, até conversando com o Maré, nós podemos se apresentar em novembro e tal, aí fizeram uma reunião, né, não, a gente não tem, é difícil financeiramente arrancar. Ficar 2 meses bancando sem ter retorno, renda. Sem ter um retorno. Então, o ideal era uma apresentação em novembro, né, de ter realmente esses jogadores já acertados, porque nós tínhamos muitos jogadores aí acertados, praticamente, né, de boca, e aí vem uma oferta, né, o futebol é assim, é o meio, né. O pessoal hoje, financeiramente, vem e compra jogador, hoje já é jogador com vínculo, o pessoal vai lá, paga a multa e tira jogadores, e mais jogadores soltos. Né? Então a gente perdeu alguns jogadores. E só não querendo interromper, mas interrompendo, você vê, você perdeu o Joubert, que já estava fechado, certo? Como é que chama lá de Araxá? O Evandro, né, que foi para o Araxá. Tinha o Maxwell. O Negrete, um volante que tinha acertado, que era do Santo André também. Então, quer dizer, e faz uma diferença, né? Se você for ver, né, a equipe que disputou aqui o módulo 2 da Patrocinense, quem ficou aqui ficou o Batista, ficou o Thiago Lima, ficou... Do ano passado? Do ano passado. Cezinha. João Lucas, né, que disputou. Que o Irano disputou. O Sinésio. Que acabou machucando. E exemplo disso, se a Patrocinense tivesse exemplo disso, ficado com o Paulinho, né, zagueiro, já era um referencial ali, já tem uma base, foi muito bem. O Maxwell, que fez uma diferença muito grande, né? Um homem que faz gol. Né? Eu não conhecia ele, infelizmente acabei conhecendo do lado ruim. Né? E aí a gente vê que são peças importantes, né? Um goleador, né? Que fez a diferença no campeonato. Que gosta daqui. Gosta, né? Então, o Evandro, eu fui ver ele lá, né? Assim como jogou muito contra o Patrocinense. Então, né, é lógico que se mantivesse essa base aí que teve da competição, é lógico que tem custo, é dificuldade, né, a gente sabe que aqui é um clube novo, né, mas seguindo esse exemplo, se eu ficasse aqui seria um pouco diferente, né, a gente apresentaria em novembro, tentaria pelo menos, apresentaria em novembro, né, trabalharia, faria mais amistoso, aí de acordo com a necessidade, a gente sabia, como a gente detectou no final hoje, problemas ofensivos, a gente machucou lá o Sinésio, até o Thiago Emílio. Então a gente poderia correr de uma maneira diferente. A gente trouxe o Tete no finalzinho aí, que deu uma luz. Que é bom. O ano passado se classificavam 4 de cada chave, faziam depois um outro grupo de 8, aí depois classificavam-se mais 4. E esse ano, o Ipatinga, para disputar o módulo 2, exigiu que fossem classificados 2 de cada chave. Só que o Ipatinga sozinho não tinha voto para fazer isso. E aí o que aconteceu? Conseguiu dobrar o Uberlândia e tal, o Uberlândia foi junto e foram outros e acabaram aprovando a classificação de apenas 2. E aí o calendário ficou mais curto. E não havia necessidade, porque ano passado o Boa disputou o campeonato normalmente, como o Sandro disse no bloco anterior, disputou a Copa do Brasil, disputou foi o brasileiro da Série B, e fez tudo normal. Então, Sandro, acho que o Uberlândia se acreditou mais capaz do que era e acabou também ele mesmo se complicando. É verdade, né? E eu vi até a palavra deles que se arrependeram, vamos dizer assim, pela forma que foi, né? Até os próprios torcedores cobraram isso. Né? Eles fizeram um campeonato, né, praticamente para o Ipatinga, né? O Uberlândia, que acabou, né, achando que para eles era fácil, né? Eles montaram um elenco, vamos dizer assim, de série módulo 1, vamos dizer assim. Né, e ficou fácil para o Ipatinga. Porque já estava, como você disse, com o time pronto também. Já estava com o time pronto e outro. E como eu falei no começo da competição, lá em dezembro, eu falei assim, gente, no meu modo de ver, eu acho que deveria misturar tudo. Né, misturar, já que vai ser um campeonato curto, vai ter gasto, porque quem tem condições vai ter que realmente investir, né, misturar. Né, o próprio Ipatinga lá ficou fácil para ele, pegou uma chave lá de Poços, né, os outros adversários. Formiga, teoricamente, vamos dizer assim, mais fácil para eles. Né, tanto é o equilíbrio da nossa chave, né, como foi até o final. Foi disparado com 20 pontos antes, e aqui ficou todo mundo junto ali. Então isso aí dificultou muito. Vamos dizer, se nós tivéssemos ido para outra chave, ou o próprio Uberlândia, vamos dizer assim,
né, ficariam um pouco mais equilibradas as duas chaves. Então foi feito essa, né, por região, então facilitou mais para eles. Né, o campeonato foi para eles. Não, e podia até ser por região, como foi o ano passado, mas classificando-se 4. Porque depois 4 daqui, 4 de lá, você faz um outro grupo de 4 para classificar depois. Como aconteceu ano passado, você tem calendário até junho e o campeonato fica excelente. Agora foi tiro curto. O que aconteceu? Na metade do segundo turno, o Patrocinense já estava praticamente sem chance. Né? E num jogo foi crucial aqui contra o Araxá, com um pênalti mal marcado. E com o juiz até que apitou Cruzeiro e Atlético, depois foi punido por aquela entrada do Roger. Então, quer dizer, ficaria mais fácil se fosse, mesmo dentro da chave, mas com 4 classificando. É verdade, aí seria um outro campeonato, né? E seria muito mais equilibrado. Né? Aí sim as equipes, aí que nós teríamos tempo para correr atrás, né? E detectar, né, essa dificuldade que a gente tinha, a gente poderia, né, não diria gastar, mas correr atrás de outros jogadores de qualidade. Né, porque todos os campeonatos começaram juntos, então todos estavam presos, né, então essa dificuldade que a gente teve, né, e não teríamos se tivesse nesse mesmo modo. Né. E tem outra coisa, Santo, que a gente notou, você pode não querer falar nisso, mas o que a gente notou é o seguinte, é mais difícil quando você chega e pega o time pronto, né? Você não, porque às vezes quem contrata não sabe, ele sabe, conhece o jogador por posição e tal, mas não sabe as carências que o time tem como um grupo que vai atuar numa competição, porque isso é mais um papel do treinador. Isso também acabou te atrapalhando, né? Tem jogadores que às vezes a gente conhece, né? Como citamos exemplo de alguns jogadores que foram para outros clubes, né? Igual eu falei, Sócio ele nunca havia trabalhado, vinha por informação, o Robson também. Né, o Van nunca tinha trabalhado, teve aqui em Minas. Você com 5 volantes e 2 atacantes? Então aí, né, faltou um pouquinho nós nessa tentar, é lógico, a gente credibilidade, né, acreditava muito, né, nesses jogadores, na nossa parte ofensiva, o próprio Sinésio, o próprio Thiago Emílio, o próprio Ferreira. Né, e em determinado momento, né, nós perdemos. Mas falta peça, né? Faltou, né? Então... Você está com 3, se 2 vão jogar, você fica com 1. Se um machuca, você fica com 2. Ou seja, quem tem 3 tem 2 e quem tem 2 não tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Principalmente hoje, atacante é o que tem que ter mais no grupo. Né? Tem que ter 5 ou 6, porque um está bem hoje não está ruim, ou falta um pouquinho. Então, teve o jogo contra a RT, não tinha meia, tinha só o Cezinha. E o Cezinha estava tendo dificuldade, aí eu tive que improvisar um lateral nosso, que é o Bruno Limão, que é mais leve, para poder jogar por dentro. Tive que mudar algum sistema, às vezes, até com 3 lá atrás, com 2 alas, para a gente ter essa posse de bola, segurar um pouco mais a bola, tentar trabalhar, chegar um pouquinho mais à parte ofensiva. Então, tu acaba mudando uma situação diferente, né, em cima daquilo que você tem em mãos. Então, Pois é, por isso é que, por exemplo, hoje o campeonato já passou, já terminou, e a gente traz você aqui no programa porque muitas vezes o treinador sai como o vilão da história, né? E a gente não sabe se você vai voltar aqui ou não, mas é uma questão até de justiça, de fazer isso. E você mesmo tem dicas super importantes para dar para essa direção aí do Patrocinense para evitar determinado tipo de erro para o ano que vem. Eu, na minha parte, não acredito nada, não tenho mágoa nenhum, muito pelo contrário, eu acho que tudo serve como experiência, né, na nossa vida, né, pessoal como profissional, né, e experiência que eu passei aqui, né, tive os dois lados, o lado da vitória, vamos dizer assim, e o lado, entre aspas, da derrota, da não conquista do objetivo. Então, a gente juntando isso, mesmo na vitória, como um dia a gente venceu o RT aqui, eu cobrei o grupo numa situação, né, interna nossa, todo mundo ficou, poxa, mas nós vencemos o jogo. Não, mesmo na vitória a gente tem que consertar determinados algumas coisas, não é só na derrota que a gente se cobra. Então, seguindo como exemplo isso, né, em todo o planejamento, né, contratações, né, ver tempo de trabalho, tudo isso engloba, né, uma situação, às vezes, né, de acertar com o jogador, ir lá e firmar o contrato, assina aqui, toma lá, acabou, né, de ter um planejamento um pouco antes, né, de ter um mês antes de trabalho, ou ter um ano todo, que é importante, ter um trabalho, um segmento de trabalho, que isso é importante. Né, tudo isso aí serve como exemplo. Né, eu sempre ajudei a Patrocinense, muito pelo contrário, quando a Patrocinense estava lá, estava com um passo de uma vitória lá em Nova Serrana, lá eu fui lá olhar o jogo, fui lá torcer, né, com os amigos, né, apesar de ser diretores, pessoas aqui têm muitos amigos, fui lá torcer, eu vou ser sempre um torcedor, né, da Aliás, minha você parte. que começou esse trabalho aqui, né? Se precisar, tô, né,
estou à disposição, né, de continuar o trabalho, de fazer um planejamento melhor, de buscar, de ter objetivo. A cidade merece ter o time na primeira divisão. Né? Para isso a gente tem que estar com um alicerce legal. Não adianta subir e descer no próximo ano. Então tem que aproveitar esse tempo aí de alicerçar, de ter como tocou-se muito no estádio, de ter um estádio legal, de ter acomodação para o público, de usar como arrecadação isso também. É lógico, o Juragui é um bom estádio, a gente não descarta também, mas se a gente tem um estádio maior com acomodação, isso aí pode ser usado também. O próprio estacionamento ali era fonte de renda, né? Fonte de renda, então tem tudo isso aí. Então realmente o futebol não pode parar. Terminou agora, já tem que pensar no ano que vem, já desde esse último jogo do FUNORTE, não pode parar não, já tem que pensar em quem que ficar aí para contar para o ano que vem, ou fazer a Taça Minas ou não. Era importante, na minha opinião, fazer a Taça Minas, e próprio grupo de jogadores que tem aí, tirando alguns ou outras situações, aí dá para se formar um grupo, dá para trazer uns jogadores que não são caros e dá para se formar uma base boa. Aí sim, em novembro você já prepara uma equipe, já vai estar nas finais da Taça Minas e entra forte em dezembro, aí já tendo amistosos, tendo tudo, e uma equipe praticamente pronta para disputar o módulo 2, e aí fica mais fácil. Legal, Sandro, a gente deseja boa sorte para você, tomara que em novembro novembro não, né, em agosto aí na Taça Minas, se o clube for participar, parece que não, mas eu acho que seria interessante também. Um abraço para você, muito obrigado, boa sorte para você e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço, até um breve aí, pode ser que estamos aí de novo, obrigado. Legal, e a gente agradece, com o Santo Gaúcho nós fechamos aqui o nosso esporte hoje dessa semana. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece este presente. Lojas Reon. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Porque é porta-voz da comunidade. Tem credibilidade, tem qualidade na impressão, investe em projetos sociais, tem os melhores colunistas, mostra a verdade, porque é o único que circula 2 vezes na semana, porque é imparcial. Investe no esporte amador e na cultura regional. Tem mais vantagens para assinantes, porque quem anuncia vende. Ufa! Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê. No Espetinho do Braulio, você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído, sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos, feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente. Patrocínio comemora 170 anos. Típica cidade mineira. O município é polo de turismo de negócios, onde se destacam a paisagem do Cerrado, as cachoeiras, o traçado de suas ruas e principalmente a hospitalidade de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem. Lojas Maranata faz parte de nossa história. Em abril, calçados a partir de R$5 o par. Dona Irene Comida Caseira, self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Ótica Santa Luzia, a mais tradicional e completa em lentes, armações, óculos e semijoias. Maxtec Segurança, monitoramento empresarial e residencial, proteção 24 horas por dia. Astecom, segurança em contabilidade comercial, rural, imposto de renda e assessoria. Laticínios Shalom, uma indústria genuinamente nossa, produzindo com amor. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. Patrocínio está completando 170 anos. Sua arquitetura registra em harmonia o antigo e o moderno. Suas ruas, avenidas, praças e igrejas são registro de sua história e da evolução de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem, Espaço VIP, Cabelo e Corpo, nova direção, atendimento diferenciado. Casa das Calças e Companhia, vestindo bem para vestir sempre. Regrafe, crescendo e contribuindo para o progresso de Patrocínio.
Traíras Filé, o mais completo cardápio com peixe da região. Receitas exclusivas. Distribuidora Dom Cabral, material médico hospitalar e laboratório de análises clínicas.